No último dia 29 de dezembro, a Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus de Santa Cruz das Palmeiras completou 90 anos. E a partir de agora, você confere um pouquinho da história dessa magnífica obra da Igreja Católica. Graças aos sentimentos católicos da Excelentíssima Senhora Condessa Maria Eugênia Monteiro de Barros, sob a invocação do Sagrado Coração de Jesus no ano de 1905, é anunciado que será construída nas terras de Manuel Valério do Sacramento uma nova igreja. Esta foi a primeira planta da igreja, mas não foi aprovada pela Condessa por achar que ela ficaria muito pequena. Então, foi feita uma outra planta, esta sim foi aprovada. No dia 27 de dezembro de 1909, foi realizado o auto de lançamento da primeira pedra da Igreja Sagrado Coração de Jesus, presidido pelo padre Agostinho Ponsetti. E no dia 29 de dezembro de 1922, aconteceu a inauguração da igreja, presidida pelo padre José Vingeli. Em 1925, faleceu na Europa a Condessa Monteiro de Barros, que fez importantes donativos, mas não chegou a ver a igreja pronta. A última pessoa que trabalhou na construção da igreja morreu em 2011, mas encontramos o Sr. Roque e a Dona Aparecida, que são netos de Napoleão Bergantin, que participou da construção da Igreja Matriz. Ele participou desde o alicerce e foi participando, tá certo? Até subir lá em cima na torre. E lá na torre tem a aliança do meu avô, que ele bateu o martelo na mão, a aliança ficou torta e ele martelou lá mesmo e deixou guardada lá em cima. Está na esfera da torre, aquela bola que tem lá em cima, embaixo do crucifixo. A Igreja Matriz tem o mesmo comprimento da largura e altura. São mais de 60 metros nos dois sentidos. O forro do teto, além do cimento, foi reforçado por telas de arame e madeiras que ajudam na sua sustentação. As colunas de concreto foram projetadas para sustentar toda a estrutura, uma obra grandiosamente arquitetônica para a época com poucos habitantes, mas que já tinha um olhar para o futuro. Ela é não só lindíssima, imponente, né? Ela é profética, porque quando ela foi construída em 22, a cidade era pequena, ela era pequenininha, era uma igreja muito grande para o tamanho da cidade, mas ela é de extrema beleza, de uma riqueza arquitetônica, de uma riqueza de detalhes, de arte. Um exemplo, você pega os vitrais, a gente fica bobo de ver a beleza, né? E sem contar que ela foi construída num lugar que ela se destaca. Em qualquer lugar que você anda pela cidade, você vê a Igreja Matriz. E até hoje não existe nada mais alto do que a cruz da Igreja Matriz de Santa Cruz. No interior da igreja, mais histórias desabrocham e fascinam, como é o caso dessa imagem do Sagrado Coração de Jesus no altar principal da igreja. Ela ficava em uma capela particular da Condessa Monteiro de Barros, na Fazenda São Carlos, e tem mais de 100 anos, e só foi encontrada abandonada alguns anos atrás pelo padre Celso Braz em uma igrejinha da Fazenda São Joaquim. A imagem foi restaurada e introduzida na igreja no ano de 2000. A imagem da inauguração encontra-se na Capela do Santíssimo, onde muitos fiéis fazem suas orações e pedidos.
Outra parte que destaca dentro da igreja são as raras imagens de santos que se encontram nas laterais da igreja, que na primeira reforma foram retiradas e guardadas por mais de 20 anos e foram introduzidas novamente em seus altares no ano de 1999. No alto de uma das portas laterais encontra-se uma pintura curiosa, onde o pintor, o Sr. Gil Pieri, retrata a ceia de Emaús, onde ao fundo podemos ver a imagem da igreja matriz. E no rosto de Jesus foi retratado o rosto de Padre Luiz Bartolomeu, que se martirizou em socorro às vítimas da febre amarela ocorrida na cidade, cujos restos mortais foram transladados para a atual igreja matriz no ano de 1997 para esta capela, que antes servia como capela de batismo. Nesta parte da igreja, que fica nos fundos, lá no alto, podemos ainda observar uma parte da pintura original da igreja. Em um dos pontos mais altos da igreja, podemos ver a cidade assim. Uma imagem que poucos têm o privilégio de ver, como a vista é maravilhosa. Nossa equipe subiu até chegar onde ficam os 4 grandiosos sinos. Apenas um deles é da época da inauguração da igreja e foi doado pela Condessa Monteiro de Barros. Vamos subir mais um pouco e conhecer onde tudo é ajustado para que a população de Santa Cruz das Palmeiras possa andar sempre em cima da hora. E aqui a gente está no mecanismo que aciona o relógio e ainda é feito manualmente. A cada 7 dias é feito o acerto do relógio. Graças ao Elton, né? As pessoas que passam lá embaixo podem ter certeza que a hora está certinha, né? A cada 7 dias a gente tem que dar corda nele, né? A gente dá uma reguladinha na hora para que o povo palmeirense não fique sem a hora certa, né? E é através do relógio da matriz que muitas pessoas acabam se orientando durante o seu dia, né? Ouvem as batidas do relógio da nossa matriz e por aí eles se orientam no seu trabalho, no horário de escola, enfim, né? Mas como isso funciona? Esses pesos controlam cada clique do relógio. O mecanismo foi projetado no tempo exato para que o relógio funcione perfeitamente e em cada meia hora... Durante esses 90 anos, a Igreja Matriz sofreu várias mudanças, não só em sua construção, mas também em suas tradições. Olha, existe uma grande mudança que aconteceu na igreja, que inclusive nós estamos celebrando com o ano da fé que o Papa Bento XVI proclamou, que foi o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi uma guinada na história da igreja contemporânea. E com o concílio teve muitas mudanças positivas e outras negativas. Um exemplo, muitos padres pensando que a maneira de dispor a igreja era errada, um exemplo, porque o concílio falava de colocar Cristo como centro, né, o destaque do altar, da mesa do altar. Muitos mandaram embora, venderam as imagens das igrejas, destruíram o patrimônio histórico de quantas igrejas da nossa diocese aconteceu isso. Se por um lado tem coisas negativas, por outro lado teve outras coisas muito boas. Florescimento das vocações, depois nós tivemos grande florescimento dos movimentos, das pastorais, a consciência até dos cristãos de serem igreja e de como viver como igreja, como cristão no mundo, no trabalho, na sociedade laica. Então essas mudanças foram muito boas. Agora, há de se pensar também um exemplo. As pessoas perderam um pouco do sentido do sagrado. Isso perderam, né?
As pessoas antigamente sabiam como se vestir numa igreja, sabiam como se comportar. Hoje em dia, entra-se na igreja como se estivesse entrando em qualquer lugar. Mas também, às vezes, ostentação, o casamento faz muita ostentação, esquece aquilo que é o essencial. Primeiras comunhões também, às vezes, não tem aquele carinho, às vezes, ou é ostentação ou é competição, né? Mas, graças a Deus, isso nós temos superado com a graça de Deus. Mas o senhor acha que, por essa liberação, assim, como que é hoje, chamou mais fiéis para a igreja, o senhor não acha? Um bordão muito repetido é que a igreja perdeu muitos fiéis. Bom, primeiro, o censo, até do IBGE, o último censo, disse que a igreja não perde mais fiéis já faz vários anos. Segundo, tem um bispo que diz assim que a igreja não perde fiéis, perde infiéis, perde pessoas que não são firmes na fé. Aqueles que são fiéis não deixam a igreja, porque amam a igreja e reconhecem a igreja como sua mãe. Quantas pessoas que o padre André e eu já batizamos que vieram de outras religiões? Porque às vezes a mudança da religião não é tanto a religião, não é uma mudança por questões doutrinárias. É porque às vezes não foi acolhido como deveria ser. E é claro, para um pastor cuidar de 40 ovelhas é mais fácil. Um padre cuidar de 16 mil pessoas talvez seja mais difícil. E aí, às vezes não dá para atender, ou mesmo a fragilidade dos próprios membros da igreja, às vezes acaba escandalizando um ou outro e assim alguns deixam a igreja. Mas hoje nós vemos o contrário, uma busca. Os jovens têm sido sedentos de Deus, buscando a Deus, e isso nos alegra muito. Esta é a Igreja Matriz de Santa Cruz das Palmeiras, uma das mais belas do interior de São Paulo. 90 anos recebendo fiéis que diariamente entram nesse grandioso templo para receberem as bênçãos de Deus.